Olá, amigos e amigas. É o professor Heinz Fonteles novamente, apresentando um resumozinho da nossa aula para que você possa acompanhar nesse momento de isolamento. Nosso tema da pedagogia hoje, pensar sobre os filósofos que vão dar direcionamento à nossa educação. Então, nós temos aí alguma filosofia, né, uma descrição sobre ela, sobre o pensamento, para que você possa acompanhar. Em seguida, há uma tabela, uma síntese para que você possa entender um pouquinho dos pré-socráticos, aquilo que a gente chama de filosofia, das eras filosóficas, para que você possa acompanhar e entender. E aí o que nos interessa é chegar aqui na relação entre os sofistas e Sócrates. Já no tempo grego, os sofistas ensinavam a falar em público, a usar argumentos para brilhar em público durante os debates da elite grega. Era uma concepção pedagógica voltada para as demandas da vida prática, né? Já Sócrates, a educação tem como objetivo a sabedoria, isto é, conhecer o mundo e a si mesmo. A busca da verdade é o maior legado de Sócrates. Sócrates viu os sofistas como profissionais da conveniência, mais comprometidos com os interesses da clientela do que com a verdade. Será que hoje nós teríamos sofistas? Esses blogueiros, youtubers, pessoas que estão na mídia, num blá blá blá, falando demais, pregando verdades como se fossem verdades. Será que realmente eles têm a verdade? Será que se eles fossem questionados pelo método socrático que nós vimos anteriormente sobre a ironia, será que eles suportariam ao debate argumentativo? Seria a mídia hoje uma grande sofista? Causa uma histeria, fala demais, mas nós não temos a verdade. O que é que vocês pensariam sobre isso? Quem seriam os sofistas do século XXI? Depois de Platão, né, nós vamos ter. Desculpa, depois de Sócrates, nós temos Platão e Aristóteles, né? E a partir dele, duas árvores do ramo da filosofia vão se encandear, da qual nós chamamos de idealistas e os realistas. O que as ideias platônicas, em síntese, vão dizer? Ele construiu um sistema de conceitos na qual a apreensão da realidade é posta em dúvida e o conhecimento só pode ser alcançado num plano ideal. E só alguns conseguem, reforçando a ideia de que só os filósofos deveriam ser governantes e vice-versa. Platão priorizou a experiência interior, o indivíduo, o sujeito e a vontade. E nós vamos lá em seguida que Aristóteles inverteu as prioridades e definiu que o mundo antecede o conhecimento e a ciência. Ou seja, antes da ideia tem um sujeito, tem um mundo físico. Né? Segundo ele, deve-se partir das coisas reais para adquirir sabedoria e virtude. Ou seja, a virtude é algo prático, algo construído, oposto de Platão. O sistema de ensino dele era mais acessível a um número grande de pessoas. Aristóteles enfatizou a experiência prática, o coletivo, o objetivo é a inteligência. A gravura se segue mostra exatamente essa questão, como Sócrates fosse o caule, né? E aí dos dois lados nós vamos ter por onde caminha a filosofia, um ramo, os idealistas que vão seguir de alguma forma as ideias de Platão, baseado na questão da ideia, do idealismo, né? E um ramo, nós vamos chamar de realismo, que vão seguir a vertente aristotélica, na qual a experiência, o real, né, antecede ao conhecimento. E aí é claro que nós vamos fazer um trabalho depois, onde nós vamos tentar descobrir, né, quais filósofos da educação estão nessa vertente, ora idealista ou realista. É importante para que quando você for ler o projeto político-pedagógico, for ver os autores que vão fundamentar a concepção de aprendizagem, a concepção do que é o aprender, o papel do aluno, do professor, é fundamentado em uma dessas ideias. E são ideias importantes, porque são sobre elas que os pressupostos da prática pedagógica serão alicerçadas, assim como as leis, as políticas. De Sócrates, ele era um pensador grego,
Só voltando para o interior, o homem chega à sua sabedoria e se realiza como pessoa, tá? Ele vai trazer a filosofia do céu para a terra, né? É importante você entender o método socrático baseado no diálogo, o diálogo socrático em dois momentos, dois do parto e o parto das ideias. Que vem a ser isso, né? Em síntese, né? O dois do parto é o momento em que o filósofo, partindo da premissa de que nada sabia, levava o interlocutor a apresentar suas opiniões. Em seguida, fazia-o perceber as próprias contradições ou ignorâncias para que procedesse a uma depuração intelectual. Mas só a depuração não levava à verdade. É uma certa ironia aí, né? E o par das ideias é o momento de reconstrução do conceito, em que um próprio interlocutor ia polindo as noções até chegar ao conceito verdadeiro por aproximações sucessivas, né? A maiêutica. Daí, o papel do educador é ajudar o discípulo a despertar os próprio espírito, ou seja, conhecer, né? Iluminar, chegar à consciência. E hoje, qual seria o papel do professor na atualidade? Trabalhar a partir dos conhecimentos prévios dos alunos? Só isso basta? Né? Já Platão, é um filósofo grego, previa um sistema de ensino que mobilizava toda a sociedade para formar sábios e encontrar virtude. O objetivo final da educação era a formação do homem moral, num estado justo. Pensava em termos de uma busca continuada da virtude, da justiça e da verdade. Né? Para Platão, toda virtude é conhecimento, ou seja, é uma ideia, já está lá que o homem tem que alcançar, né? Ao homem virtuoso deve prosseguir pela vida inteira, educar é tão importante para uma ordem política baseada na justiça, como Platão preconizasse que deveria ser uma tarefa de toda a sociedade. Olha o que ele vai dizer, né? O Estado e os membros entre eles serão os governantes, né? O filósofo defendia que toda educação era de responsabilidade estatal. Ele vai pregar que é o Estado porque o corpo é corrupto, então a família, no sentido ela corrompe o homem, então o Estado deveria que seria ser responsável pela educação. Então lá atrás já Platão já trazia essa ideia da questão do Estado ser responsável pela educação da sociedade, né? É o que nós vamos ver um pouquinho ainda hoje na LDB 96, o artigo 2. Olha o que ele vai dizer. Ó, a educação é responsabilidade de quem? Da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade. Já tendo aqui três finalidades a educação tem. Ó. Pleno desenvolvimento do educando, preparar para o exercício da cidadania e qualificar para o trabalho. Claro que aqui tem algumas questões a gente pensar, que aqui coloca a educação. Que educação? A educação pública, a educação privada, a educação como um todo, né? Você vê que a palavra ficou só em termos de educação, que a gente pode pensar, que Estado é esse? É só o Estado? Quando eu falo só educação, é dever da família e do Estado, qual é a participação da sociedade civil do segundo setor? O segundo setor da economia, quando a gente fala, é a parte empresarial, né? A parte dessa economia que não é estatal. Qual seria, deveria ser a participação da sociedade civil e de empresários na educação? Mas Platão, de qualquer forma, teve essa ideia visionária que a instrução deve ser a mesma para meninos e meninas, que deve ser uma educação permanente, o que nos traz a ideia também do que está no artigo 29 da LDB, sobre a questão do entendimento do que é uma educação integral. Né? E aqui no artigo 29, pensando aqui as crianças, vai trazer algumas finalidades. Vamos só fazer uma correçãozinha que já foi mudado, né? Que é a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, que nós fizemos uma alteração na lei anos passados, e a partir dos 6 a criança já está no Fundamental 1, a segunda etapa da educação básica, né? E olha só os aspectos que ele cita aqui, ó, aspecto físico, psicológico, intelectual e social, né? Completando a ação da família e da comunidade. Então você vê que a educação ela tem essas dimensões a ser trabalhada, né? E aí Platão rejeitava o método de ensino autoritário, ele acreditava que deveria deixar os estudantes, sobretudo, à vontade para querer aprender. Como é que seria hoje deixar a criança hoje à vontade para aprender? Como a gente pode perceber isso? Né?
o processo dialético platônico, pelo qual, ao longo do debate de ideias, depuram-se o pensamento e os dilemas morais, também se relacionam com a procura de respostas durante o aprendizado. Veja como o papel do professor aqui passa a ser extremamente importante para tentar organizar essa questão da vontade do aluno, né? Então, aqui faz uma síntese, né, sobre a questão das ideias de Platão, as etapas que ele vai dividir sobre o que a pessoa deveria aprender. É importante vocês lerem para poder entender, para a gente discutir em sala. Então, ele vai criando etapas até os 35 anos, quando a pessoa deveria estar realmente formada, né? Então, ele vai criando essa questão dessa passagem do mundo, para que o homem saia do mundo sensível para o mundo das ideias, que é ali que você acessa o bem, né? E ele vai ter uma narrativa importante, usada em várias áreas do conhecimento sobre o mito da caverna. Eu vou convidar você a ler aqui o mito da caverna, para que você possa compreender e ver como essa história é real. Será que nós temos mitos hoje da caverna? Será que esse mito está presente? Onde podemos ser enganados? Será que somos enganados? Eu te convido a você a seguir a minha leitura. O mito da caverna. Imaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto muro, cuja entrada permite a passagem da luz exterior. Desde seu nascimento, geração após geração, seres humanos ali vivem acorrentados, sem poder mover a cabeça para a entrada, nem locomover-se, forçados a olhar apenas para a parede do fundo e sem nunca terem visto o mundo exterior nem a luz do sol. Acima do muro, uma réstia de luz exterior ilumina o espaço habitado pelos prisioneiros, fazendo com que as coisas que se passam no mundo exterior sejam projetadas como sombra nas paredes do fundo da caverna. Por trás do muro, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras de homens, mulheres e animais, cujas sombras são projetadas na parede da caverna. Os prisioneiros julgam que essas sombras são as próprias coisas externas e que os artefatos projetados são seres vivos que se movem e falam. Um dos prisioneiros, tomado pela curiosidade, decide fugir da caverna, fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões e escala o muro. Sai da caverna. Num primeiro instante fica totalmente cego pela luminosidade do sol, com o qual seus olhos não estão acostumados. Pouco a pouco habitua-se à luz e começa a ver o mundo. Encanta-se, deslumbra-se, tem a felicidade de finalmente ver as próprias coisas, descobrindo que em sua prisão vira apenas sombras. Deseja ficar longe da caverna e só voltará a ela se for obrigado para contar o que viu e libertar os demais. Assim como a subida foi penosa, porque o caminho era íngreme e a luz ofuscante, também o retorno será penoso, pois será preciso habituar-se novamente às trevas, o que é muito mais difícil do que habituar-se à luz. De volta à caverna, o prisioneiro será rejeitado. Não saberá mover-se nem falar de modo compreensivo para os outros. Não será acreditado por eles e ocorrerá o risco de ser morto pelos que jamais abandonaram a caverna. Platão, livro 7 da República. O que esse mito nos diz? Pense hoje. O mundo em que vivemos, as coisas materiais e sensoriais que percebemos. O filósofo, a luz da verdade, o mundo das ideias verdadeiras ou da verdadeira realidade. O que seria o mundo sensível, o mundo real hoje? Como você interpretaria essa ideia? Estamos presos numa caverna? Ou seria você o prisioneiro? A que você está preso hoje?
Será que as imagens da mídia, as imagens da televisão, o que nos é dito, a tradição, os costumes é a verdade? No que você está preso? No que você precisa se libertar? Seria essa narrativa antiga muito atual? Dialoga com você? No que você está preso? No que você acredita? Que sombras são essas que estão à sua frente? Até hoje, o modo de pensar e produzir conhecimento deve muito ao filósofo. Foi ele o fundador da ciência que ficaria conhecido como lógica. Sua importância no campo da educação também é grande, mas de modo indireto. A contribuição de Aristóteles para o ensino está principalmente escrita sobre os outros temas. As principais obras de onde se pode tirar informações pedagógicas são os que tratam da política e ética. Em ambos os casos, o objetivo final era obter a virtude. Então é importante a gente perceber como a educação está fundamentada na filosofia, né? A filosofia tem muito a nos dizer. E após Platão, Aristóteles, né? Traz as suas ideias, inverte um pouco a lógica do pensamento, ele vai considerar a família como núcleo inicial da organização, ao oposto de Platão, que vai dizer que a família corrompe, né? Que ali na primeira instância da educação das crianças, ele atribui, né, esse papel importante, né? Então ele atribuía, no entanto, aos governantes e aos legisladores o dever de regular e vigiar o funcionamento das famílias para garantir que as crianças crescessem com saúde e obrigações cívicas. Vejam bem que essas ideias hoje, algumas leis, né, são bem atuais, levando em consideração isso, regulando a vida das famílias. Por isso, o Estado deveria também ser o único responsável pelo ensino. Na escola, o princípio do aprendizado seria a imitação. A criança precisa ter exemplo nos adultos. Olha que interessante como Aristóteles vai trazer para a realidade, para o palpável, a educação, e não no campo das ideias, né? Aristóteles via com desconfiança esse saber útil, uma vez que cabia aos escravos exercer a maioria dos ofícios, considerados indignos pelos homens considerados livres. Para ser praticada constantemente, olha que interessante, a virtude precisa se tornar um hábito. É possível concluir que o hábito da virtude deve ser adquirido na escola, né? Uma das grandes inovações de Aristóteles em relação a Platão foi justamente aqui, ó, gente, negar a existência de um mundo supra-real, onde residiriam as ideias. Ao contrário, Aristóteles vai falar do mundo que percebemos ele é suficiente, nele a perfeição está ao alcance de todos os homens. A oposição entre os dois filósofos é que vai criar essa ideia que nós vimos lá naquela árvore anterior, o idealismo e o realismo. Ok? E a segunda grande inovação de Aristóteles foi no campo da lógica. Ele vai criar o silogismo, que depois vai ser bastante usado na Idade Média pela Igreja e ainda hoje é muito usado no campo do direito para, né, pensar, chegar a conclusões. Vocês vão ver que vai ser importante isso lá na disciplina Metodologia de Ensino, né? Metodologia de pesquisa. Então, você vai ter duas premissas, de duas premissas você faz uma conclusão. Isso é chamado de silogismo. Você tem uma grande ideia. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, logo Sócrates ele é mortal. Então, isso é uma questão muito importante hoje para se entender filosofia. E nosso convidado hoje vai trazer uma discussão em torno disso. Ok, gente? Vamos concluir a unidade 1. Vamos entrar na unidade 2, que é importante para que você continue estudando.